Nessa semana, o ministro Alexandre de Moraes impôs uma multa milionária ao X que pertence ao Elon Musk e, ao mesmo tempo, retirou o Rumble do ar, porque pelo mesmo motivo que no ano passado tinha tirado também o X do ar, porque o Rumble não cumpre decisão judicial, não cumpre decisão do STF. Quando o Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator daquele inquérito das fake news, pede dados de contas ou pedem para algumas contas serem retiradas do ar porque estão infringindo algum tipo de legislação brasileira, as plataformas têm a obrigação de retirar do ar. É isso que diz a legislação brasileira, o Marco Civil da Internet. Quando um juiz manda uma plataforma retirar um determinado conteúdo do ar, não tem discussão, a plataforma precisa retirar. Se não faz isso e depois vem dizer que é um caso de liberdade de expressão, isso não pode ser aceitado pela justiça brasileira. Então essa briga virou é como se fosse uma resposta a essas decisões de Alexandre de Moraes aqui no Brasil, mas a resposta foi dada lá nos Estados Unidos. O problema é o seguinte: a lei brasileira precisa ser cumprida. Se diz que se o juiz manda tirar, precisa ser retirado o conteúdo, não tem o que discutir, não existe argumentação para isso. Dentro do Supremo Tribunal Federal, os ministros estão muito junto com Alexandre de Moraes, estão dando todo o apoio e em caso que... Se por acaso essa situação for submetida ao plenário do STF, certamente os ministros vão legitimar essas decisões de Alexandre de Moraes. Então, não é uma guerra do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes. É uma guerra das plataformas do mundo inteiro contra o Supremo Tribunal Federal, contra a legislação brasileira. Por quê? Porque eles querem operar numa terra sem lei. E, infelizmente para eles, infelizmente para a gente, ainda existem juízes e legislação no país sobre esse tema para poder disciplinar essa bagunça que virou esse território de internet aqui no Brasil, gente. Faz todo sentido, né? A gente tem falado muito sobre atacar a soberania do Brasil, né? Porque é isso, no fim das contas. Sim. Aqui no Brasil ficou muito personalizado no Xandão, mas essa briga também, ela se repete na Europa hoje, as Big Techs atacando as leis locais na Espanha, tem uma guerra pesada na Espanha no momento. Aqui é porque você tem, não é, o alvo maior é o Alexandre de Moraes, virou uma guerra política por conta da extrema-direita levar isso para os Estados Unidos e pautar isso lá. Volta-se contra o Alexandre de Moraes. Mas as Big Techs estão nessa mesma temperatura no mundo inteiro hoje. A Austrália também teve questões. O Canadá teve que ser forte. Que os caras não querem obedecer em lugar nenhum. De alguma forma, os países vão precisar reagir a isso. E um outro elemento desse cenário é que a gente está aguardando, ali para abril ou maio, a continuidade daquele julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai acabar regulando a atividade das Big Techs aqui no Brasil, das plataformas e das redes sociais. Claro que elas não querem que seja colocado limite nas atividades delas, né? Mas só que, assim... Elas vão precisar passar por isso. Atualmente o ministro André Mendonça está com processo porque ele pediu de vista lá em dezembro. Ele tem 3 meses para analisar, devolver o caso para o STF e dentro do STF tem uma tendência muito grande de colocar um freio, sim, na atividade dessas Big Techs. É muito provável que eles decidam que esses conteúdos ofensivos, criminosos, de apologia a crime e também discurso de ódio, né? A gente vê muita difusão de discurso de ódio nessas redes sociais. É muito provável que o STF determine que as próprias plataformas se retirem do ar, sem nem que os juízes precisam determinar. Agora, se hoje tem essa dificuldade, né, de cumprimento por parte das plataformas, quando tem decisão judicial, imagina se determinar que precisa tirar sem a decisão judicial. Aí sim vai ser um cabo de guerra.